Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de física, né? Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós vamos estudar a energia e suas modalidades de energia. Será o tema de nossa aula de hoje. E vamos começar então a nossa aula, aí está o conteúdo para você, né? Já estamos aqui nesse vídeo que você vê aqui, né, das cachoeiras, né? Comigo aqui, mostrando aí essa questão da energia que a gente tira da energia potencial, né? Nós vamos falar de uma dessas modalidades de energia para você hoje. Então vamos aí começando, definindo então o que é energia, mas antes vamos assistir aqui um vídeo muito legal que fala sobre a nossa energia solar. Vamos lá. Energia solar é a energia gerada a partir da luz do Sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do Sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Nesses momentos, se o seu gerador não produzir toda a energia que você está consumindo, o restante será fornecido em paralelo pela rede elétrica local. Repare na barra de créditos. Durante esse dia ensolarado, o seu gerador solar acumulou muitos créditos de energia. Créditos esses que serão utilizados em períodos sem sol. Agora que anoiteceu, a sua casa passa a consumir energia da rede pública. Graças à tecnologia avançada, você não vai nem perceber essa mudança. Repare que os seus créditos estão sendo consumidos aos poucos. Mas não se preocupe, você gerou bastante energia solar durante o dia e agora tem muitos créditos para usar. Então você nem vai precisar pagar por este consumo. Pronto, agora que todos foram dormir, a sua casa está consumindo muito pouco. E ainda sobraram alguns créditos para amanhã. Viu como é simples? No final, o objetivo é atingir um equilíbrio entre a sua produção de energia solar e o seu consumo. Muito bem, pessoal, depois que a gente vê esse vídeo aí informativo, né, sobre o futuro, né, que nós vamos ter aí com a energia solar, né, nós vamos agora definir o que é a energia. Vamos ver o nosso conceito de energia então. Essa palavra energia, ela é muito usada em nosso cotidiano. Mas não é fácil definir energia como uma grandeza física. E talvez seja o conceito mais importante da física, sendo aplicado em diversas áreas. Então a energia atua como agente de todas as transformações. E aí nós vamos falar também de conservação de energia. Veja, conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, esse é um conceito super importante. A energia só pode ser transformada de uma modalidade para outra. Esse princípio aí é conhecido como o princípio da conservação da energia. Então podemos dizer que a energia total de um sistema isolado, ela é sempre constante. E aqui algumas imagens, né, com exemplos aí de sistemas com energia. Nós vemos ali no final a imagem do Sol, aqui nós estamos vendo um barco se movimentando, uma pessoa, né, de manhã um pouco elevada do solo na cama, então tem energia nesses sistemas. Veja aqui, então, o que é uma dessas modalidades de energia que a gente chama de energia cinética. A energia cinética de um corpo, ela está associada ao movimento que ele possui, pessoal. O corpo tem movimento, então ele vai ter energia cinética. E ela é definida matematicamente por essa expressão que nós estamos vendo aqui, ó, que a energia cinética, que a gente chama de EC, ela é
exatamente a massa do corpo vezes a sua velocidade elevada ao quadrado e dividida por 2. Então aqui, veja, energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Nessa expressão aí, pessoal, nós temos que a energia cinética, definida por EC, é medida em joules no sistema internacional. M é a massa do corpo, né, em questão, que está em movimento. E essa massa é medida em quilogramas. V é a velocidade e ela é medida em metros por segundo. Veja que todas essas unidades aí, elas estão no Sistema Internacional de Unidades. Assim, a energia é calculada em joules. Vamos ver aqui, continuando, ainda falando sobre energia cinética, aqui alguns exemplos para você na ilustração. Veja, o carro em movimento, tem velocidade, tem energia cinética. A pessoa correndo em movimento também tem energia cinética porque está em movimento. A mesma coisa acontece com a bola, que também tem velocidade, tem movimento e vai ter também o que a gente chama de energia cinética. Essa energia cinética, lembre-se, depende do movimento. Agora nós também temos a energia potencial e a gente tem dois tipos de energia potencial. A gente tem a energia potencial gravitacional, que é essa que a gente vai ver aqui em primeiro lugar. A gente chama de índice PG, energia potencial gravitacional, e ela é medida através dessa expressão matemática que diz que essa energia potencial gravitacional é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que é representada pelo G aqui da equação, vezes a altura que o corpo se encontra de um determinado referencial. Geralmente essa altura é a altura a nível do mar, né? Então essa é energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície, que é denominada energia potencial gravitacional. Veja que nessa equação matemática aqui, gente, nós temos que a energia potencial, ela é medida em joule também. É energia, né, gente? Energia é medida em joule. Não importa que modalidade é, se é potencial ou cinética, a gente vai ter energia sempre medida em joule. M continua sendo a massa do corpo, né, que está lá sendo calculada a energia potencial, medida em quilogramas, e G é a gravidade, que é medida em metros por segundo ao quadrado, né, já que é uma aceleração. Né, a gravidade é uma aceleração, né, o G representa uma aceleração, a aceleração da gravidade, que geralmente vale 10 metros por segundo ao quadrado, já um valor arredondado. Também temos uma outra modalidade de energia potencial, é a energia potencial elástica. Essa energia está associada às propriedades elásticas de uma mola, ou um corpo que possui capacidade de ter elasticidade. Um elástico, por exemplo, também pode ter energia potencial elástica. Esse corpo possui a capacidade de produzir trabalho quando está ligado a uma extremidade comprimida ou esticada de uma mola. E é medida, olha aqui a equação matemática para a nossa energia potencial elástica, ela vale kx ao quadrado sobre 2. Aí, pessoal, presta bem atenção, olha só. Esse K que aparece na equação é o que a gente chama de constante elástica do corpo elástico, ou da mola, ou do elástico, né, que nós vamos ter. Então, esse K aqui, tá, é a nossa constante elástica. O X que aparece na equação aqui, ó, novamente você vê a equação, energia potencial kx ao quadrado sobre 2, o X é quanto a mola se esticou ou quanto ela se comprimiu, né? É a deformação lá do corpo elástico, né? Quanto ela foi comprimida ou quanto ela foi esticada. E novamente aqui a gente tem que EP vai ser a nossa energia potencial e, lógico, medida em joules. Então essa expressão aí é para a nossa energia potencial elástica, tá, pessoal? Agora vamos continuar aqui mostrando quais são as principais formas de energia. E a gente entra aí no que a gente chama de energia mecânica. O que é a energia mecânica? Gente, todo corpo tem energia mecânica. Porque a energia mecânica, ela é interpretada como a soma de duas modalidades que nós vimos anteriormente, que é a energia cinética e a energia potencial, ou elástica ou gravitacional, tá? Então, quando eu quero calcular a energia mecânica de um corpo, eu simplesmente, olha aqui, eu somo a energia cinética
com a energia potencial. E a unidade dessa energia é exatamente o joule. Veja aqui nas ilustrações que quando a pessoa arma, né, o arco e flecha lá, que ela puxa, e não tem movimento ainda, só tem energia potencial. E naquele caso lá é elástica, né, porque a energia ela se armazenou no elástico. Quando a pessoa solta o sistema, aí entra a energia potencial, é transformada em energia cinética. Quando eu somo essas duas energias, então eu tenho a energia mecânica. Aqui outro exemplo, né? A pessoa brincando de skate aqui numa rampa, né? Antes de descer a rampa aqui no início, ela só tem energia potencial, porque ela não tem movimento, mas ela tem uma determinada altura em relação ao solo aqui, pessoal. Então tem energia potencial, gravitacional nesse caso. Quando ela começa a descer, a energia potencial se transforma em cinética e depois, quando ela chega também nessa posição aqui, onde ela deixa de ter velocidade na inversão do movimento, aí ele volta a ter energia potencial de novo. Veja aqui que a energia potencial sempre vai ser mgh e a energia cinética mv² sobre 2, como nós vimos. E nesse caso da pessoa indo e voltando aí na rampa, a gente tem transformações de energia cinética e energia potencial. Vamos ver aqui um vídeo também ilustrativo, né, aqui no nosso Chroma, de uma pessoa que vai colocar um martelo, né? Vai pegar um martelo e vai colocar um prego no chão. Olha só, energia potencial lá no martelo. Quando cria movimento, energia cinética. Aí essa energia cinética consegue então fazer com que o prego entre na madeira. Aí o arco e flecha, energia potencial elástica quando puxa o arco. Quando a flecha sai, a gente tem energia cinética. Tá legal? Vamos continuar então agora, falando ainda da energia e suas formas. Aqui a gente vai ter um outro exemplo, veja só, da pessoa andando de bicicleta, né? Ela tem energia cinética nesse caso, e ali a pessoa segurando a bola tem energia potencial. Quando ele solta a bola, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética. Vamos aqui ver um exemplo de como calcular na prática essa energia. Então vamos aqui para o nosso exemplo número 1, que ele fala para determinar a energia cinética de um móvel de massa de 50 kg e velocidade de 2 metros por segundo. Então aqui a gente vai calcular a energia cinética, né, pessoal? Porque essa energia está associada ao movimento. E aqui a gente tem a resolução. Olha, a gente quer calcular a energia cinética. A massa do corpo, ele disse lá que é 50 kg, tá certo? A velocidade 2 metros por segundo. Então está aqui a nossa equaçãozinha, ó, da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E aí a gente substitui esses valores na equação, né, pessoal? Está aqui o valor da massa então é 50, a velocidade, que é 2, elevada ao quadrado, e a gente vai dividir o resultado dessa conta por 2. Primeiro eleva ao quadrado, né, pessoal? 2 ao quadrado vai dar 4, tá aqui, ó. 50 vezes 4 dividido por 2. 50 vezes 4 é 200, dividido por 2, então, a energia cinética. Neste caso, para esse corpo de 50 kg, que tem velocidade de 2 metros por segundo, a energia cinética vale 100 joules, tá certo? Agora a gente tem aí um vídeo, né, para assistir sobre essas aplicações. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa explanação sobre energia. E agora nós vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal, nós temos aí duas questões para você, né? A primeira questão é uma questão teórica, onde você vai ler as afirmações que são feitas 1, 2 e 3 e vai marcar a alternativa que melhor responde essa primeira questão, certo? Já na questão número 2 é uma questão de cálculo, muito parecida com esse exemplo que eu fiz aqui, já que você vai calcular a energia cinética associada a um carro de 15 kg que se move a 20 metros por segundo em relação ao solo.
Muito bem, pessoal, daqui a pouco eu estou voltando aí com vocês para a gente fazer a correção dessas nossas questões aí.
Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para a correção da nossa interatividade, né, na nossa dinâmica. Então, olha só, vamos aqui na questão número 1. É uma questão teórica bastante interessante. A energia está presente na natureza, em várias situações, e para cada situação associamos uma modalidade de energia. Marque a alternativa que expressa corretamente a relação entre a modalidade de energia e as situações abaixo, respectivamente. Então, a primeira afirmação aí diz assim, ó, um corpo que se encontra parado no alto de uma montanha. Gente, tá parado, não tem energia cinética. Tá no alto da montanha, ou seja, está elevado em relação ao solo. Então, essa situação número 1, ele tem aqui o que a gente chama de energia potencial. E não é qualquer uma potencial, é a potencial gravitacional, tá, gente? É a potencial gravitacional, que depende aí da gravidade, né? Ele está elevado. A segunda afirmação, um jogador de futebol correndo. Olha, correndo, então, essa palavra aqui me entrega que ele tem velocidade. Então, ele está em movimento. Está em movimento, é energia relacionada com o movimento, é a energia cinética. Energia cinética. Então, aqui na nossa segunda afirmação, a modalidade é a cinética. Uma mola esticada ou comprimida. E aí, mola, né? Mola esticada ou comprimida, ele tem energia potencial, só que agora é energia potencial elástica. Então, aqui, a energia é a potencial elástica. Agora sim, a gente já sabe que é potencial gravitacional, cinética e elástica. Então, a gente vai procurar aqui nas nossas alternativas qual é aquela que tem energia potencial, já não é a letra A, que começa com energia cinética. Letra B, energia potencial gravitacional, correto. Energia cinética, correto também. E energia potencial elástica, gente, a gente já achou a resposta na letra B. Então, a letra B aí é a resposta para a nossa questão número 1. Tá certo, pessoal? Aqui a gente tem as soluções, né? Os comentários, né? Que você vai perceber aqui, né? A resposta no gabarito aqui é a letra B. E aqui no comentário, né? Energia potencial gravitacional, né? É a mesma, o comentário da resposta que a gente deu lá da letra B. Agora a gente vai para a questão número 2. Muito bem, qual a energia cinética associada a um carro de massa 15 kg que se move a 20 metros por segundo em relação ao solo? Gente, aqui a gente vai usar a expressão da energia cinética, é de cálculo, né? Então, é a massa vezes a velocidade ao quadrado, e isso aqui a gente vai dividir por 2. A massa vale 15 kg, a velocidade é de 20 metros por segundo, então a gente faz a conta, olha aqui. Aí está, ó, 15 é o valor da massa, e a gente tem que 20 metros elevado ao quadrado é 400, né? 20 ao quadrado é 400, e 15 vezes 400 dividido por 2 é igual a 3.000, que a gente pode responder também como 3 kJ, né? Já que cada 1.000 joule vale 1 kJ. Então, veja aqui, nós temos aqui os dados, né, para calcular a questão. A massa é 15, a velocidade é 20. Novamente aqui vamos repetir para você, se você não conseguiu entender da primeira vez. Está aqui a nossa equação matemática da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. E aqui a substituição dos valores, né, pessoal? O 15 é a massa, o 20 é a velocidade elevada ao quadrado e o resultado dividido por 2. 20 ao quadrado aqui, ó, dá 400, né? Tem que elevar ao quadrado primeiro, pela prioridade das operações. 15 multiplicado por 400 é 6.000, tá aqui o valor, né? 6.000, pode multiplicar aí para você conferir. E quando eu divido 6.000 por 2, né? Por 2, pessoal, então vai dar 3.000 aqui, ó. 3.000 joules. Então, a resposta, 3 kJ, tá certo? Muito bem, então, gente. Eu agradeço a participação de vocês e a gente se encontra aqui da próxima vez. Tchau!